o que me fez apaixonar essa semana por esse anime foi exatamente a narrativa. Você teve contato só nessa semana? Só essa semana. Tá manjando pra caramba. Caraca, velho. É que são muito chatos em detalhes, né, cara? Por isso que eu tô fazendo com vocês aqui o que é dito logo na abertura. Sobre controle, sobre você não ter o direito. Que eu até separei. Tem uma frase que o Goto fala, que ele fala assim, ó. Por isso que eu tô falando sobre a mão divina. Ele fala que tem sempre alguém no controle. Ele fala que ninguém... nenhum ser humano é responsável. Aqui, ó, pelo próprio Deus. Sendo assim, as pessoas não estão vivendo a vida como quer, nem mesmo o rei, porque todos acabam se deixando dominar por uma força chamada destino. Que eu falei, você já nasce com o destino pronto. Né? Aí o Griffith fala assim pro Guts: tem algo em comum, pois ambos os personagens ainda não encontraram o seu destino, né? Falando do Griffith, né? Não é que ele fala isso, é que Griffith e Guts, eles têm algo em comum, porque ambos os personagens não encontraram o seu destino. Daí vem a base da história, que eu tô usando isso pra vocês. Como você vê o Goto, aquele que faz a espada, o ferreiro, ele fala o seguinte: eu já estava com o martelo na mão antes mesmo de andar, antes que eu pudesse pensar se eu gostava ou não. Já estava martelando um ferro na minha frente. E quando eu fui ver, já estava velho. Olha que forte. Verdade. Tudo, eu vou durante cada situações que a gente estiver abordando aqui, eu vou sempre trazer uma frase que faz isso parecer pra vocês um fato, tá ligado? Aí ele pega e fala: eu gosto das faíscas, elas me atraem, é como se a minha própria vida explodisse diante dos meus olhos por algum segundo, tá ligado? É por isso que eu tô falando. O anime, essa frase de abertura, ela já tá impondo pra gente o que a base que o autor teve pra poder criar essa história, tá ligado? Do Guts, do Griffith, do Berserk. Porque é muito preciso quando ele fala: no campo de batalha, a vida de um soldado vale menos que uma moeda de prata, pois a vida deles estão à mercê de alguns nobres e realiza. Sendo assim, pessoas não estão vivendo a vida que quer. Né? E a abertura da frase do anime fala, logo no começo, que se existe uma mão divina que controla tudo que acontece na vida. E você vê, em cada momento, é assim com o Guts. Ou você acha que tudo que aconteceu com o Guts não foi controlado pelo... não estava na consciência do Griffith? É isso mesmo. É tanto que ele manda... O Griffith manda ele pra batalha na retaguarda, pô. Exatamente. Confia, aí a Casca ainda se questiona, fala assim: o Guts não ia mandar ele à toa se ele não fosse capaz de fazer isso. Tá entendendo, mano? A manobra... É que o Berserk, a obra Berserk, ela te retrata uma parada muito foda. Assim, você para poder ver, você reflete e se espelha no que tá mais próximo. Então você foi predestinado a fazer isso porque isso daqui é o que foi apresentado a você muito antes de você saber se você gosta ou não. Só que você também tem a possibilidade de ser diferente do que ele foi apresentado desde antes de saber do que você gosta. Essa, eu acho que é a filosofia ali de dentro da obra. E aí vem uma parada muito, muito tensa quando você... Eu já me questionei isso. Quando o Nosferatu fala isso pro Guts, e até mesmo o Cavaleiro... Skunk Knight. Skunk Knight, que você é louco. Que adicção. Que cara zica. Que cara zica. Ele fala... Eu já vi o melhor. É que essa parte é muito boa, porque os dois falaram pro Guts internamente, entre linhas, o que poderia acontecer no Eclipse, que é o que a gente vai abordar mais pra frente. Só que eu fiquei pensando, caramba, mano, será que se ele não tivesse saído dos Falcões, o Griffin iria ficar assim, tão... né, louco ao ponto de ser preso numa masmorra durante um ano? Ou será que tudo isso daí realmente já estava regido e já estava escrito pelo mão de Deus? Isso. Exato. E, independente do que acontecesse, se o Griffith continuasse nos Falcões ou não, aquilo iria acontecer. Justamente pela vontade do Behelit. Você pode ver em Marvel, quando caramba... O Thanos, ele pega a joia do destino. Isso. E chegam para ele, o Caveira Vermelha chega para ele e fala assim: olha, você quer? Pode ser sua. Só que você tem que abrir mão de algo muito importante para você, porque a troca tem que ser equivalente. Acontece isso daí em Hunter x Hunter, pai. Entendeu? Então, a troca tem que ser equivalente. Você quer? Ele fala: eu quero. Então, o que você vai sacrificar? Sacrifico a minha filha. O que o Griffin fez? Ele sacrificou todos. Todos do bando do Falcão. Todos foram marcados pelo estigma. E
quando todos são marcados pelo estigma, os únicos que conseguem sair e caminhar com esse estigma durante, eu acho que uns 2, 3 anos, 2, 3 anos. é só a Casca e o Guts. Uhum. E eu complemento que você falou. Só sobreviveram 2, certo? Do sacrifício, com a marca do sacrifício. Aí eu pensei, pô, será que a transformação dele foi completa? Porque não foram todos sacrificados. Então, olha, entendeu? observação. Porque o próprio Nosferatu, ele fala, incrível, vocês sobreviveram ao É o eclipse. eclipse, exato. Com a ajuda do cavaleiro Do Skunk Knight. do Skunk Knight. Só que Eu que não achei aquele caveiro, né? É, o aquele caveira, desce que anda da- com o Eu vi cavalo. coincidentemente no outro, de 12 episódios, que não apareceu. E ele no tá de bem no 25. finalzinho, salvando ele. Aí né? eu percebo que ele tá saindo na mão com o Zod lá fora, velho. Sim, Isso, então, ele sai na mão com o Zod porque ele meio que até pergunta pro Zod. Ele pergunta, Zod, por que você tá aqui? Os caras mandam você ficar O aqui. Zod, qual é a intenção do Zod naquele momento? A intenção do Zod naquele momento era só brigar. O Zod não tava nem aí pra nada, Não, nenhuma ele Ele ordem. quer entrar lá dentro com nenhum Não, ele propósito. queria impedir. Não, ele Ele não queria queria impedir ele ele não de passar no queria, sabe por portal. quê? Sabe por que ele não queria impedir? Porque o Skunk Knight ainda pergunta, Zod, você tá aqui porque eles mandou você tá aqui. Aí ele fala, não, eu tô aqui porque quero brigar, mano. porque eu você pode quero ver, brigar. o Nosferatu Zod, ele só começa a colocar um pouquinho de mais fé depois que ele vê o Behelit. Sim, depois e que aí ele vê ele o Behelit. entende quem é o Griffin Exato. e possivelmente quem será o Guts. É. Aí é uma parada muito tensa, assim, que você para pra poder ver, você fala, caramba, mano, eu te indico, mano, vai pro mangá, cara. Você vai ver, sua pele vai ficar bonita. Não, você pode... Sua pele vai ficar bonita, o dia vai amanhecer bonito. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muitos amigos que são fãs de anime. Extremamente fãs mesmo. Mas tem alguns que me surpreendem com a forma como ele se posiciona quando eu falo de Berserk. Eu falei, irmão, tem a minha vida antes de Berserk e pós-Berserk, mano. Eu falei, como assim, cara? Eu falei assim, irmão, minha vida mudou completamente. A forma como eu enxergo a vida. Eu falei, não, vou ter que assistir esse anime, cara. Não é possível, cara. E eu tô vendo o quão lindo é a estrutura. Porque, irmão, tudo começa por uma base, né? Tudo começa por uma base. Aquele momento, por exemplo, que eu falei que o Griff, ele tá manipulando toda a situação para que o destino dos propósitos dele, as coisas que ele está planejando aconteçam, ele tá orquestrando tudo, mano. O desentendimento com a Casca, que a Casca tem o certo ciúme do Guts no começo, até ele entender o que tá acontecendo, que o Guts vai ganhando o respeito dela, né? Só que ela sempre chama a atenção dele, porque é como se ele quisesse buscar a glória o tempo inteiro. Aquele momento em que ele sai na frente, eles vão entrar em batalha e o Guts sai disparado na frente e começa a lutar com um monte de gente, depois chega o bando, né? Aí eles acabam concluindo, vencendo a batalha, e posteriormente a isso, ela pega e chama ele de canhão pra trocar ideia. Pô, você é sempre imprudente, colocando seus companheiros em risco, só pensa em você e tal, não sei o quê. Parece o Naruto. Aí o que acontece? Quem é que chega depois? O Griff pega, para e fala assim, Casca, eu converso com ele. Ela pega, você passa muita mão na cabeça dele, tá ligado? Ela pega e sai questionando, né? Aí, quando os dois começam a conversar, pô, vocês já estão 3 anos aqui, cara, vocês continuam se desentendendo. Isso já deveria acabar, né, e tal. Aí vem a parte, mais uma vez que eu falo pra você. Quando eles acabam de conversar e o Griff tá saindo, o que o Guts fala? Desculpa pelo que eu fiz. Eu vou tentar ser menos imprudente a próxima vez. Aí o que o Guts fala? Eu considero as suas tendências e planejo de acordo. Então ele já sabe, velho. Eu tô falando, tudo é uma manobra dele. Eu considero as suas tendências e planejo tudo de acordo. Porque ele já sabe, cara. Olha a manobra que ele tem sobre tudo. Tudo que eu tô falando. Existe um controle independente da esfera, independente da posição. Desde a mão divina, lá de cima, desde dos reis, dos soldados, dos nobres, que seja, há um controle, cara, que tipo assim, você é obrigado a seguir um ciclo e com a autoridade de Deus seguindo o Griff, você pode agir por conta própria, porque Deus se autoriza a fazer isso. Aí chega aquela parte que a gente tava conversando. Pô, um anime não fala de religião, é só o lado maligno. Mas olha como o Guts se fala desse jeito. A não ser que Deus te dê a autoridade, de que Deus ele está se referindo? Entendeu? Porque ele entende que existe um Deus soberano em todas as coisas, né? Sim. É que aqui a gente vai só até o eclipse. Só o Sim. eclipse. Meu, o que você tá falando, Falcão Milenar vai falar bastante sobre essa parada, Sobre a Santa Fé. sobre a Santa Fé. E eu acho que nas Crianças Perdidas também
você começa a ter uma base da Igreja Católica polêmica também. Bem polêmica, que é uma complementação ferrada pra esse começo que você falou, sobre essa ideia desse Deus. E aí quando você vê a mão de Deus, que são 5 demônios, né, bem dizer, olhos costurados, cérebros à mostra, que é uma parada fora do comum, e eles procuram a quinta... O quinto anjo. O quinto anjo, que no caso seria o próprio Griffin. Você para pra poder ver, você fala, meu... Só que é louco que quando ele fala quinto anjo, a gente entende a maneira positiva, É. né? Não, aqui na Nath... Quinto Não anjo fala quinto maligno, tem que falar velho. quinto demônio. Né? Quinto demônio. Mas não precisa ir longe. Na Natsu no Tazai fala isso daí. Os anjos é a parte ruim, os mandamentos são as partes ruins, e os pecados é a parte legal do anime. Tem essa inversão no Nanatsu, da mesma forma que tem essa inversão também do Berserk. Se você for ver, Berserk, ele é um mundo meio que virado, cara. E porque te tira de novo do padrão do tipo, ó, te foi apresentado isso daqui, que você vai acreditar durante sua vida inteira. A igreja é isso daqui. Mas eu vou te mostrar uma outra parte, que talvez você não precisa ficar espelhado no que você aprendeu a ser, né? Antes de saber se você gosta ou não, você já é. Então, se você for parar pra ver, Berserk te mostra até isso, cara. Por isso que é um anime polêmico e muito pesado. Assuntos pesados. E Muito faz você, pesado, faz você pensar na vida. Você Fala assim, reflete. pô, meu, Você será que reflete. aquela atitude que eu fiz realmente eu Você queria reflete. ou alguém me induziu ou eu Entendeu? fui induzido por um Tem uma- ser maior? Tem uma frase de Berserk que é muito foda, que fala assim, ó, se você vive pela espada, você morre pela espada, cara. Então, isso daí é pesadíssimo. Os Então, sonhos das pessoas que a gente acompanha são baseados nas espadas, velho. Eles lutam por um sonho individual. Quando o Guts ele tá em cima de uma parte da montanha ali, observando as luzes que estão ali, todas as pessoas do acampamento, o que ele fala? Eu consigo identificar cada ponto de luz aqui nesse acampamento como um sonho de alguém. É como aí, outro ponto que é bom legal guardar, ó. Se a gente supor que as luzes desse acampamento representam o sonho de cada um, é como se todos trouxessem uma pequena chama que um sopro, apenas um sopro, apagaria. Por quê? Porque está muito distante de se tornar uma realidade. Eles alcançar a nobreza, que é o que eles buscam de fato, está muito distante. Né? Seria como você realmente ir contra o seu destino. Né? E quando você acredita de fato no seu destino, é como você pensar de fato como o Neji pensou com o Naruto. Você jamais ganharia de mim, em hipótese alguma. Porque o seu destino está gravado. Você está predestinado a ser o que você é. Aí ele pega e fala assim, ó, é como se todos trouxessem uma pequena chama que apenas um sopro apagaria. Mas aí nós jogamos nossas pequenas chamas na maior chama que encontramos no inferno chamado Griffin. Cê é louco, essa frase é incrível, velho. mas aí vem uma parada interessante. Você acha que o Griffin, ele orquestrou tudo? Eu acho que sim, mano. Com certeza, mas em que situação você fala? Eu acho que ele perdeu um pouquinho desse foco dele quando o Guts realmente vai embora. Por que eu falo isso? Sim, Não, o- fato. o Griffin- Eu acho que desculpa, só te cortando. Eu Manda. acho que aí depois daí Aí depois- que entram os anjos. Sim. Depois daí acho que entra os anjos. Ele chega e ele um cara muito bonito. Pô, mas você vê o cara lá em cima do cavalo, você fala, Cê é "Pô, louco, o cara Griffin é lindo. lindão, que velho. maluco Tá louco. lindaço." Você fala, malandro? Que malandro embaçado. Você pensa até que ele é filho de um rei, que é filho bastardo de um nome, rei, pô. de um rei, isso pode mesmo. crer. Tão Olho bonito que ele é. azul, cabelo Só- branco. Só que ele perde toda a beleza dele quando ele é massacrado durante um ano inteiro Nossa, numa mano. masmorra. E na moral, eu acho que não fazia parte do plano dele isso, porque ele não contava com a atitude do rei em questão. Só que ele é tão safo nas paradas que ele entendeu a ira do pai da moça e o porquê da ira do pai da moça, que é pesadíssimo Não, ele também. compreende, mano. Ele sabe que fez merda. É. Ele sabe. Eu acho que ele já vai sabendo que vai dar merda, mano. Sim. É porque assim, quando ele dormiu com a Charlotte, Ua- ele foi muito mais pelo impulso. É, então, por isso que eu falo. Ele foi muito mais pelo impulso. O Griffin Não. alugou um apartamento É, na cabeça eu- dele, mano. Foi? Porque a Casca chega e fala assim, ó, tudo aconteceu por causa de você. Quando ela encontra o Exatamente. Guts depois de um ano, fala, tudo aconteceu por causa de você. Depois que você foi embora, aconteceu isso, isso e isso. Porque, ó, depois Ele que... tinha intenção de ter relação com Sim, ela. ele Eu- tinha. eu Só sabe- que ele deu um passo um pouco
acho que ele sabia que ia ter consequências e atrás das consequências o Guts ia voltar. Ô, pra você ter uma Eu ideia. já acho que ele já Você teve... acha? Eu Eu acho. acho que não. Ele cara- não ia se propor a sofrer como ele sofreu, não. O cara- Ele o cara- ia porque ele tava predestinado, ele sabia disso. Que nada, o cara ia casar com a mina, mano. E- Ele ia, o plano dele, pô, era casar e ser rei ali. É. E Era tipo assim, não ele, era passar ele por tava isso. tendo uma relação mais amigável com ela. Depois que o Guts foi embora, Aí que ele ele ficou ficou loucão. loucão, ele É, falou, ele mano, ficou loucão. eu já Ele vou fala, fazer. que? Vou pro bailão mesmo, É, tô vou nem fazer- vendo. Vou pular a janela dela. Meteu dessa, papai. Meteu 10 e ainda quem pega eles é uma Uma empregada, empregada. mano. A emprega. Olha, eu falo pra você, mano, o Ai, X9, a X9. ruda lá, olhou um buraco fechadura, Fez mano. o cara ficar 3 anos, cara. Tomando Ô, agulhada. na moral, mano. Arrancando língua. O cara lá, o anão masmorreiro lá, Masmorreiro. velho. Eu levo a língua dele comigo. Pô, essa parada aí, esse da língua é bizarro, porque eu não sei se isso no mangá isso acontece de fato. Eu sei que Acontece no loucuras de no mangá. 97 não rola. No de 97 que eu assisti, ele simplesmente fala assim, mano, essa cena é muito sensacional, cara. Essa cena é espetacular, porque ele fala o seguinte, quando o cara aparece, eles estão ali pra resgatar o Griffith e o Guts fica fora de si quando ele percebe o estado que ele está fisicamente. Cortava todos os tendões, o cara tinha um puta conhecimento anatômico, porque cortou os tendões, caso houvesse a possibilidade dele fugir, cortou também a língua dele pra que ele não falasse nada. Aí ele olha pro cara e de repente o cara aparece na porta e fecha, e prende todos lá dentro. Ele pega e fala assim, o Guts pergunta, pra você que fez isso com ele, mano? Aí ele fala assim, e essa porta aqui é 4 vezes a espessura de uma normal. Não tem a menor chance de vocês sair daqui. Mano, o Guts atravessa Atravessa ele a porta. Atravessa ele e a porta, irmão. Que cena Não, mano. sensacional, É que na moral, velho. o cara fala pra ele assim, ó. O rei deixou fazer tudo com ele. Só não deixou matar ele. Ele tinha que sofrer durante 3 anos pra 3 depois anos, morrer, cara. E ele virou meu amigo. De tanto maltratar o cara, mano. Virou amigo dele, mano. Irmão, o estado que ele tava... Quando É ele olha deplorável. pro rosto... Deplorável. Quando ele tira Deplorável. aquele máscara de capacete ferro, do rosto dele, irmão, ele pega e fala pra Casca, fica aí. Ninguém se aproxima. Vocês não podem ver isso. Cê é louco. O Cara, cara caiu de velho. CG na calçada. Eu cheguei de lágrima. Te juro. Nossa, a parte aí foi embaçada. Irmão, foi muito sinistro, cara.